Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículos de 5 ao 11. Naquele tempo entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez uma súplica. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, com Abraão, com Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro, nós já entramos na primeira semana do Advento. O Evangelho vem nos apresentar o encontro entre Jesus e um centurião romano. E podemos perceber que justamente ali na pessoa de um estrangeiro, um homem de guerra, alguém que representava o Império Romano, que na época era o Império opressor. Ali Jesus encontra algo que ele não encontrou nem mesmo em muitos dos filhos de Israel. Na pessoa daquele centurião, ele encontrou uma fé madura, uma fé firme e, acima de tudo, uma fé humilde. Então, o Evangelho começa dizendo que quando Jesus entrou em Cafarnaum, isso não é um detalhe, essa entrada de Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade movimentada, cheia de gente de fora, tinha comércio, cheia de soldados romanos. Era, por assim dizer, um lugar onde se confundia fé, cultura, pecado, poder e sofrimento. E é nesse ambiente tão parecido com o mundo de hoje que se levanta um homem diferente, um centurião. Um centurião era um oficial romano, um comandante, era um homem de guerra, um homem acostumado a dar ordem e a ser obedecido, mas também alguém rejeitado pelo povo judeu. Ele era considerado impuro, era considerado um pecador e um estrangeiro. E como estrangeiro, ele era desprezado. E, no entanto, é esse homem que corre até Jesus, não para pedir algo para si mesmo, não para buscar honra, não para exibir autoridade, mas para interceder por alguém pequeno, por alguém que nada podia lhe dar, o seu servo. E aqui nós já aprendemos a primeira lição. A fé verdadeira, ela nasce quando o nosso coração começa a se mover não pelo interesse próprio, mas pelo amor ao outro, especialmente pelo mais fraco. O centurião pensa no servo doente e vai até Jesus. E o que ele faz quando ele chega próximo a Jesus? Ele, que era um homem importante, se coloca diante de Jesus e o chama de Senhor. Isso é algo revolucionário para aquela época. Um soldado romano chamando um pobre judeu de Senhor. Isso significava
reconhecer que diante dele estava alguém que era muito maior do que ele mesmo. Significava: a minha autoridade termina onde começa a tua. E assim nasce a fé. Não quando eu me sinto forte, mas quando eu reconheço que sozinho eu não posso nada. Eu dependo de alguém para tudo. E que existe alguém que tem poder sobre o visível e sobre o invisível. Era essa a visão que ele tinha de Jesus. Mesmo ele sendo portador de grande autoridade, diante de Jesus, ele se apresentou como alguém humilde, alguém que reconhece que Jesus é maior do que ele. Então Jesus, diante daquele pedido, diz imediatamente: eu irei e o curarei. Mas o centurião responde com uma das frases mais belas da Bíblia. Uma frase tão bonita, tão profunda, que a igreja há séculos repete antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nisso. O centurião reconhece duas verdades essenciais. A primeira verdade que ele reconhece é que ele não é digno. E essa humildade é uma humildade que abre o céu. Porque Deus resiste aos soberbos, mas ele derrama a sua graça aos humildes. E a segunda é a palavra de Jesus, uma palavra que basta. Ele não precisa ver, ele não precisa tocar, ele não precisa sentir. Ele sabe que se Cristo disser uma palavra, tudo pode mudar. Então, a fé do centurião é uma fé madura, é a fé que não exige sinais, é a fé que não espera sensações, é a fé que descansa na autoridade de Deus. E quisera hoje, no dia de hoje, a nossa oração ser realmente um pedido, um clamor aos céus, para que Deus nos conceda a fé do centurião, a fé dos humildes, a fé dos que se apresentam sabendo quem é. E quando chega diante daquele que verdadeiramente é, suplica a ele com toda a humildade do seu coração. Então eu rezo no dia de hoje para que o Senhor lhe conceda, através do seu Espírito, a fé do centurião. E que essa fé mova o nosso coração, mova a nossa vida, para acreditar no impossível que só Deus pode operar em nossa vida e na vida da nossa família. Desejo a você no dia de hoje um bom dia, na paz e na graça do Senhor. Amém.